Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito importante: pontas especiais para ferro de soldar. Você sabia que se você usar a ponta de ferro errada, você pode estragar a placa, derreter um componente e até mesmo dificultar mais do que ajudar? Hoje a gente vai ver aqui nesse vídeo cada tipo de ponta de ferro de solda, o porquê do formato e qual usar para cada tipo de trabalho. Vamos fazer alguns ensaios práticos aqui também, ok? Então vamos entender aqui de uma vez por todas como escolher essa ponta certa e melhorar a solda. Bom, a ponta do ferro de solda hoje tem uma variedade impressionante, né? A gente sabe que os ferros antigos tinham praticamente um ou dois modelos de ponta de ferro, as mais tradicionais, as mais clássicas, uma ou outra diferente. Às vezes você tinha que ter dois, três ferros, cada um com uma ponta distinta para fazer determinados tipos de solda. E muita gente também usa uma única ponta. Eu por muitos anos usei uma ponta única, né? O que é possível com treinamento e habilidade você até extrair o máximo dela. Mas hoje, com a variedade que você tem de componentes muito sensíveis, SMD, microprocessadores, componentes sensíveis a alta temperatura, ou às vezes terminais maiores, terminais com contatos largos que você precisa de mais calor, o ideal é você usar a ponta correta para isso. Ela é responsável por transferir o calor da resistência do ferro até a extremidade, até o ponto da soldagem. Ela precisa ter um bom formato para maximizar o contato térmico com a área que vai ser soldada. Isso sem esquentar o que não precisa e sem faltar calor onde precisa. Esse é o ponto importante da ponta do ferro de solda. Quanto maior a área de contato que você tem da ponta com uma ilha, por exemplo, que você está soldando, e o terminal, melhor vai ser a transferência de calor e mais rápida e perfeita vai ser a solda, com uma precisão muito melhor. E esse equilíbrio é o que define o formato ideal da ponta, é o que a gente vai ver aqui agora. São vários os tipos de ponta que a gente vê no mercado. Tem kits como esse daqui, um kit com várias pontas distintas. Às vezes você tem umas aqui que você às vezes nunca usa, mas basicamente elas se dividem nessas categorias aqui, ó. Isso independente do tipo de ponta, pode ser essa daqui para aquele tipo de ferro que você só troca a pontinha, ou para esse aqui que já vem com a resistência incorporada, não interessa. O tipo da ponta na extremidade é que vai variar e elas são bem similares. Por exemplo, tem as pontas aqui distribuídas pelos seus diversos tipos. A ponta tipo C, a gente vê essa última letra aqui que determina, que é do tipo chanfrada, pode ser maior, média, menor ou mínima. Todas essas aqui são tipo C, ok? Elas têm uma aplicação mais típica para soldas médias, para pinos de conectores, para trilhas largas e boa para uma área de contato maior, né, com uma boa transferência térmica. Só que ela é menos precisa. Então, para componentes pequenos, ela não é o ideal. A gente tem algumas aqui, eu vou mostrar lá em ação. Depois você tem a ponta tipo B ou tipo I, que é tipo a cônica, a mais tradicional, são as que a gente mais usa. Essa tipo aqui, tipo cônica, que é uso geral, e a tipo I, que é uma tipo agulha. Então, a tipo agulha, por exemplo, é ideal para soldas finas, SMD com os pininhos bem próximos, ou retrabalho em componentes delicados, né? Mas, em compensação, ela tem baixa transferência de calor e é ruim para solda grande ou trilhas largas, tá? Principalmente a agulha. Essa aqui ainda é um meio termo. Essa aqui eu diria que seria para uso geral. Você tem a tipo D, que é um tipo chave de fenda, que tem aplicações também mais clássicas para trilhas largas também, terminais grandes, por exemplo, o plano de terra de ground, né, nas placas, tem uma alta transferência térmica, mas também não tem uma precisão muito grande. Pode ser utilizado, tem vários tipos, ó, conforme a largura, o tamanho dela, você pode ir aumentando ou diminuindo. Tem a tipo K, que é a tipo faca. A tipo faca tem uma utilidade muito boa, por exemplo, para soldagem rápida em linha de pino, onde você faz aqueles pinos corridos, e também para arrastar solda em CI de SMD. Então é bom para soldagem rápida e retrabalho, só que tem que ter uma certa prática para usar. E ainda tem a tipo J, que não está nem aqui, que é esse tipo aqui, que é aquela cônica curva, que é para ter precisão de pegar um pino, por exemplo, em SMD de um CI. Ela é bem interessante. Vamos fazer alguns testes aqui e ver como funciona cada uma delas. Bom, pessoal, a ponta cônica, que é a mais tradicional de uso geral, é essa daqui, né? A gente repara que ela tem um tamanho razoável e serve para uma série de situações. Aqui, por exemplo, eu vou fazer essa soldagem aqui do resistor
Ela tem uma ótima transferência de calor. E para esse tipo de terminal ela solda muito bem. A gente consegue ver aqui a qualidade da solda. Ok? Tá lá. Mas, por exemplo, se você utilizar a ponta cônica para fazer uma solda numa área muito grande de cobre, pode ser que ela não seja o suficientemente forte para isso, principalmente se for agulha. Essa daqui não é nem a agulha, é a geral, mas repara que a gente vai ter alguma dificuldade aqui. Eu derreto até aqui o cobre, mas ó, ele cola aqui, eu não consigo espalhar bem a dificuldade. Claro, a temperatura também influencia, mas aqui eu tenho uma área de transferência menor. Eu tenho aqui, por exemplo, uma ponta do tipo C, chanfrada, que é essa daqui, que vai ter um desempenho melhor. Ó. Mesmo sem mexer na... Olha a diferença aqui. Ó. A chanfrada, eu consigo fazer a distribuição e fazer, por exemplo, estanhar uma trilha para aumentar, por exemplo, a corrente dela. Um reforço aqui, ou para evitar a oxidação, eu posso estanhar essa parte de cobre aqui que está sem uso muito facilmente usando esse tipo de ponta aqui chanfrada. Já a cônica fina não é tão interessante para essa finalidade, embora em algumas situações possa até fazer, ok? Lembrando também, pessoal, que essas pontas chanfradas aqui, que são mais grossas, têm uma grande transferência de calor, são ótimas para estanhar fio, tá? Elas pegam aqui ó, com muita facilidade, a transferência de calor é muito grande, então para estanhar fios, para grandes ilhas e grandes conectores, elas são ótimas por conta da grande transferência de calor, ok? Bom, já essa ponta aqui tipo agulha, que é uma ponta cônica, porém fininha, ela é boa para SMD. A gente consegue pegar aqui os pontos de contato das ilhas da placa no SMD com maior precisão, justamente por conta da ponta fina, que ajuda a essa soldagem com ferro, né? Você pode, tem outras técnicas para soldar SMD, com a ponta fininha a gente consegue soldar de uma maneira mais prática, sem danificar muito a ilha, ok? Com essa ponta cônica fina. Uma outra aplicação que eu não tinha mostrado aqui para a ponta chanfrada seria o uso facilitado aqui para malha de dessoldagem, porque ela tem essa ponta chata, né? Isso facilita a transferência de calor da solda para a malha de soldagem. Ela pega uma área bem melhor do que se fosse uma ponta cônica. Então tem uma outra aplicação interessante usando aqui a malha de dessoldagem com a ponta chata. Aqui ó, saiu tudo aqui usando esse tipo de ponta chanfrada. Bom pessoal, a ponta tipo K, que é essa daqui, ela é ótima para fazer, por exemplo, arrastar solda em SMD, fazer retrabalho ou mesmo soldagem de componentes com vários pinos em linha, porque ele facilita o arraste da solda, você pode aplicar a solda de maneira bem mais fácil, simultaneamente, sem aquecer muito a placa, de modo a preparar os pads aqui, as ilhas, né, para poder colocar um CI. Então fica mais fácil fazer a soldagem. Claro que para soldar SMD tem várias outras técnicas, com ar quente e tudo mais, mas na falta disso você pode trabalhar com essa ponta aqui em faca, que facilita bastante a soldagem desse tipo de componente. A gente posiciona aqui o CI e depois da mesma forma, se eu coloquei solda lá nos pads, eu faço o contato aqui do aquecimento dos pinos e soldo eles na posição. É interessante que ele fixa rápido, são vários ao mesmo tempo, então eu consigo fazer de uma forma mais rápida, né? Ok. Então, ponta do tipo K, que é essa aqui, faca, facilita bastante o trabalho ou retrabalho em SMD. Ok, pessoal? E temos também a ponta J, que é essa ponta aqui, ó, curva, né? Ela é a cônica levemente envergada ali na ponta, né? Aqui é para facilitar, por exemplo, quando você tem um acesso
bem apertado aqui, de cima você consegue fazer um bom toque de solda aqui, sem tocar em outros terminais. Então às vezes essa ponta curva, dependendo do ângulo que você posiciona a mão, é muito bem prático para trabalhar com SMD com os terminais muito próximos. Tá? Aqui eu tenho acesso, em vez de fazer assim reto, que eu poderia encostar em componentes, eu posso vir de cima com o ferro e a ponta já é curva, então ela facilita aqui o contato. Estou soldando tranquilamente esse pino aqui sem encostar em nenhum dos outros. Então a ponta J ela é mais aplicável para esse tipo de situação. Então basicamente são esses tipos de ponta que a gente tem. Claro, assim, para uso geral eu recomendaria as pontas cônicas tradicionais, essas daqui. Não é ponta agulha, é essa cônica um pouco mais grossa, que ela é uso geral. Ela seria aplicável em quase todas as situações que a gente tratou aqui, claro que com as pontas específicas o desempenho seria muito melhor, mas na falta de outras pontas aquela é a de uso geral. Depois, se você tiver outros tipos de ponta, normalmente não é incomum você ter 2 tipos ou 3 tipos de pontas para algumas situações que você possa utilizar. Então, basicamente, as recomendações são as seguintes: troque a ponta sempre que o trabalho mudar muito. Por exemplo, eu saí de um SMD e vou para um conector grande. É interessante eu trocar a ponta. Eu não vou fazer um conector grande com a ponta agulha ou com aquela ponta J, né? Então vale a pena trocar a ponta nesse caso. Por exemplo, se a ponta estiver oxidada ou não estiver estanhando bem, que a ponta tem aquelas camadas que a gente já tratou aqui em outro vídeo, se ela estiver desgastada, você usar muitos abrasivos nela, vai desgastar, vai perder a qualidade e não vai estanhar bem. É interessante mudar porque ela vai demorar a transferir calor, ela vai ter uma série de problemas. Então vale a pena trocar por uma nova e estanhar novamente. Então é muito comum a gente ter de 2 a 3 pontas favoritas e intercalar conforme a tarefa. E quais são os fatores importantes para determinar se eu vou trocar ou não a ponta? Primeiro, o tamanho da solda. Se for grande, eu preciso de mais calor, portanto uma ponta com maior área disponível. Precisão desejada. Quanto menor for o componente, mais fina deve ser a ponta, para você ter precisão no calor somente naquele ponto e não atingir os pontos adjacentes. E o tipo de trabalho. Se eu vou trabalhar com a solda comum, se vai ser de soldagem, se vai ser retrabalho, etc. Isso também pode determinar o tipo de ponta ideal. Tá? Então, como recomendações também, manter a ponta sempre bem estanhada, não usar força. A ponta ideal ela transfere calor com uma leve encostada, não precisa apertar muito se você estiver usando a ponta ideal. Não fique cozinhando lá a ilha por falta de calor. Muda a ponta, é melhor. Às vezes uma ponta que transfere pouco calor, você fica lá um tempo aquecendo, você acaba cozinhando a trilha. A ilha pode soltar a ilha, danificar a placa, uma série de problemas. Com a ponta ideal e a temperatura ideal na tua estação de solda, com certeza você não vai causar dano na placa. Então é importante ajustar bem a temperatura e mudar a ponta quando necessário. Guardar as pontas sempre limpas e evitar que elas caiam no chão, porque isso pode danificar. Ok? Bom, agora que você já conhece os principais tipos de ponta e quando vai usar a cada uma, você vai perceber que a escolha certa da ponta vai facilitar bastante aí a soldagem. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês aí sobre pontas especiais de ferro de solda, a grande variedade. Muitas vezes a gente tem na gaveta e não usa, porque não sabe exatamente em que situação é melhor um tipo de ponta ou outra. Lembrando que algumas, como eu já comentei aqui, que tem variedade de tamanho sendo o mesmo tipo de ponta. Então, por exemplo, essa ponta aqui chanfrada, ela tem 3 tamanhos aqui, ó. É o mesmo tipo de ponta, todas com chanfro, tipo C. Mas ela tem a pequena, a média e a grande. Até isso você deve reparar, caso você tenha essa disponibilidade toda, né? Aqui é um kit com, salvo engano, 10 ou 12 pontas diferentes, que acompanhou a estação de solda, tá? Eu não comprei a parte não, elas vieram junto. Mas se você precisar, elas vendem separados também, ok? Se gostar ainda desse novo vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.